no livro de Gálatas, no capítulo número 5, versículo 19. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Quem quer mais de Deus aí, diga amém. Amém. Quanto mais a gente busca, mais Deus tem para dar, né? Vamos ver aí o que diz a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19. 5:19. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vamos dizer todos juntos? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Digam todos amém. Amém. Assenta aí no seu lugar. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande de trazer libertação. E eu tenho que amanhã ser melhor que hoje. Diga isso, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor nos renova a cada manhã. E a palavra de Deus diz também que Deus, Ele nos transforma. Olha, a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 6, Romanos está um pouco atrás aí, Romanos capítulo 6, versículo de número 22, olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 6, 22. Diz assim: agora, porém, libertos do pecado, diga, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha para você ver, Deus, olha o que Deus está falando aqui, que nós agora que Ele está dizendo como? Agora quando? Agora quando nós passamos pelas águas do batismo, porque quando nós passamos pela água do batismo, que nós entramos no batistério, nós estamos dizendo que nós estamos morrendo. Nós morremos para o mundo, para o pecado, e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Quando nós falamos isso, nós falamos em transformação. Nós falamos em mudança de vida. Olha, as coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Para quê? Para a glória de Deus. Então essas transformações que nós sofremos é que vai fazer com que nós tenhamos a santificação, que a Bíblia diz assim, ó, sem santidade ninguém vai ver Deus. Diga isso, ó, sem santidade ninguém vai ver. Não está nem falando em entrar no céu não, ninguém vai ver Deus, porque Deus é santo. Sede santo como santo é o vosso Pai. Então essa santidade que muitos acham difícil, tem pessoas que falam assim, nossa pastora, ser santo, eu fico pensando, como é que a gente vai ser santo numa terra dessa, numa época dessa, numa situação dessa?
Como? É fazendo da palavra o seu livro diário, é vivendo a palavra de Deus, é fazendo a vontade do Pai. E cada dia nós nos tornamos melhor do que o outro dia. Cada dia, porque para nós virmos para Deus e continuar da mesma forma, é uma bobagem. Não é mesmo? Então a palavra de Deus diz que nós somos transformados a cada dia. A Bíblia fala lá em Romanos 12, no versículo 2, diz: olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós não podemos ficar conformados com esse século que está fazendo com que as igrejas que não estão em oração e preparadas, elas estão também voltando para o mundo e se tornando iguais. Mas nós não fomos chamados para ser igual. Deus nos chamou para ser santo, santo como é o nosso Pai. Nós precisamos ser igual o nosso Pai. Uma criança, quando nasce, ela tem as características do pai, ela tem a característica da mãe. É ou não é? A gente fica observando, e cada vez a gente, quando traz o bebê da maternidade, ele vem, todo mundo fala assim: nossa, é a cara do pai. Aí de repente você chega em casa, passa mais uns dias, é a cara da mãe. E depois a gente vê que realmente é a natureza. A gente vai ver, nossa, mas ele vai crescendo e vai manifestando a natureza, e a natureza do pai, a natureza da mãe. E a gente vai vendo como que é parecido, né, os filhos com os pais. E assim, quando nós nascemos de Deus, nós precisamos parecer com Deus, que é o nosso Pai. Então nós não podemos mais ficar parecidos. Olha, essa aparência do passado pode nos trazer muitas consequências de maldições. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que falam assim: eu sou muito bravo, eu sou muito nervoso, eu perco a paciência à toa, porque minha família toda é assim. Não é mesmo? Minha família toda é assim, estupim-curto. Mas por que eu tenho que continuar estupim-curto? Se você era um cachaceiro e você agora aceitou Jesus, não é cachaceiro mais, por que você tem que continuar sendo aquela pessoa que briga no trânsito, que briga para todo lado, que continua com as mesmas características do Egito? Se Jesus, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que ser libertos. Eu sei que, olha, o que Jesus faz na nossa vida é coisa que ele diz: olha, eu vou visitar a iniquidade dos pais aos filhos até a quarta, a quinta geração daqueles que me aborrecem. Mas ele diz também: olha, mas eu vou visitar também até 1000 gerações daqueles que me obedecem. E quem obedece o Senhor, Deus vai passando a patrola, vai passando, olha, até nós nos tornarmos cada vez mais parecido com Jesus. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos, olha, quando Deus nos olha, Ele vê aquele filho. Não é mais aquela criatura lá do mundo que fazia vontade de Satanás, mas hoje a vontade de Deus. Então ele diz: olha, e por isso agora transformados, libertos, nós vamos ter o quê? A santificação. E por fim, a vida eterna. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa: é os frutos do Espírito que discerne quem nós somos. Já reparou que existem muitos crentes que dão mau testemunho? Porque eles não têm frutos. A Bíblia diz assim, que um dia Jesus chegou diante de uma figueira e ele estava com fome. Imagina você chegar com fome diante de uma figueira, né? E olha, vamos pegar uns frutos aqui dessa figueira e vamos comer, nos alimentar, saciar nossa fome. E de repente, quando ele olha, não tinha um fruto. Ele diz: para que serve essa planta? De que serve essa árvore se não tem fruto? Por mais bonita que ela seja, o que acontece? Ela não tem fruto, ela não vale nada. Aí o Senhor disse: pode cortar e jogar fora, joga para queimar, porque não serve para nada. Não serve para nada um crente que não tem frutos do Espírito. Porque os frutos da carne são aqueles que são igualzinhos a essas árvores que tem caído aí, já viu? É uma coisa impressionante. A árvore está bonita, do dia para outro assim ela cai. E quando ela cai, se mostra que por dentro estava toda
oca. Não tinha nada dentro da árvore. Não tinha nada ali dentro. Como que ela ia permanecer de pé? E assim é o ser humano sem Deus. Um ser humano que mesmo que levantou a mão, recebeu Jesus como Senhor, mas não está vivendo uma vida de transformação, de busca dos frutos do Espírito, e continua com os frutos da carne. Ela é uma árvore oca, que não dá fruto. E quando Deus ele olha para esta árvore, que sou eu e você, ele fica observando se tem fruto ou não. E a árvore que não tem fruto, ele corta. E principalmente quando tem fruto, mas os frutos estão bichados. Existem frutas que você abre e você olha. Às vezes eu gosto muito de pêssego. Aí compra aqueles pêssego bonito, né? E coloca na fruteira. E eu gosto de estar comendo aquele pêssego. E quando às vezes eu abro aquele pêssego, que eu parto aquele pêssego, está todo roxo lá dentro. Já viram? Aquele pêssego que está tudo tão bonito, né? Você lava ali, eu amo, até a casca eu como. Aí aquilo ali, você pega aquele pêssego, né? E quando você parte aquele pêssego, totalmente roxo, está todo podre por dentro. Já viu quando você pega um abacate, e você pega aquele abacate, e com aquela vontade, né? O abacate também é tão bom, e eu agora acostumei comer abacate sem açúcar, porque lá, quando tinha pé de abacate lá na minha casa, lá no Egito, que tinha 3 pés de abacate lá na minha casa, e só dava largata e uma confusão terrível, uma miséria miserável. Aquele abacate, a gente pegava aquele abacate, eu partia, quando olhava, estava todo preto por dentro, quando não bichado, e cheio das taturanas, que eu já te contei as histórias. Mas o que acontece? Um pé que tem muita fruta apodrecida é porque está cheio de bicho. Quem é o bicho? O bicho são os demônios. Olha como é que é simples, não é as coisas? É só a gente raciocinar. E eu agora estou assim com as plantas, você entendeu? Eu lá na chácara, agora estou assim com as plantas. Nunca fui de planta, porque sempre morei em apartamento, casa cimentada. Agora não, agora estou na terra. Eu estou na terra e estou curtindo a terra. Então todo dia que eu estou orando, eu estou passando para lá e para cá, e Deus falando comigo da terra, da plantação. E eu estou vendo lá, né? A gente olhando a plantação e vendo as coisas que estão acontecendo com a plantação. E Deus falando comigo sobre esta plantação. Quando o Senhor, ele disse assim, olha, os frutos da carne são conhecidos, são frutos do Egito, que a gente nem deixava lá no Egito. Mas os frutos da carne é conhecido como os pecados sexuais, que são a prostituição, a impureza e a lascívia. Esses pecados são pecados que o diabo quer de todo jeito trazer para dentro da igreja, como se fosse algo normal e comum, e que nós temos que mandar embora em nome de Jesus. Não podemos aceitar que o diabo comece a colocar a igreja igualzinho lá fora no mundo. Aonde as pessoas, eu fico pensando, as pessoas hoje não têm nem vergonha de postar que tem uma vida, um namoro de casado. Até de postar na internet um namoro que é de casado. E eles não têm mais, aqueles que não estão buscando o fruto do Espírito, eles estão vivendo a mesma carne, os mesmos frutos da carne lá do passado do mundo. São pessoas que guardam na sua mente a sujeira do mundo. É aquele homem que não pode ver uma mulher, que não consegue olhar nos olhos, mas consegue olhar só para aquilo que interessa. E às vezes a gente vê dentro da igreja, dentro da própria igreja, homens carnais, frutos carnais, mulheres carnais. Antigamente só os homens olhavam as mulheres. Hoje nós mulheres também estamos olhando os homens. Da mesma forma que os homens olham as mulheres do mundo. Mulheres que estão aí percebendo se o camarada é sarado. E estão fazendo com que o mundo entre para dentro da igreja e a igreja fique conformada. Igreja conformada.
mas para trás de mim, Satanás, porque Deus me chamou para ser santa. Deus me chamou e chamou para pregar a santidade. A santidade consiste em nós jogarmos fora todas essas coisas do passado, a pornografia, a insatisfação sexual, aquela falta de sensibilidade para o pecado. Tem pessoas que já perderam a sensibilidade do pecado e acham tudo normal. Mas a palavra do Senhor diz que isso continua sendo pecado e continua levando o povo para o inferno. A Bíblia fala também aqui, que fruto da carne, que são a parte espiritual, que diz, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia. Olha, a inimizade são impurezas que são pecado. A feitiçaria, ela é pecado porque é comparada à rebeldia. Hoje o que mais se encontra são pessoas rebeldes, pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem mudanças. Ninguém pode tocar, não pode tocar no fulano, não pode tocar no ciclano, não pode tocar, não pode falar nada, porque é rebelde. Hoje está difícil até das pessoas, olha, observar uma igreja, porque está lotado de igreja de rebeldes, de homens e mulheres que abrem igreja assim, achando que abriu foi um boteco. São igrejas rebeladas. Esses dias eu estava conversando com a Nara Keller, e ela está com a mesma posição da Flávia, e eu estava comentando, ela sem saber nada da Flávia, a mesma coisa que a Flávia está falando. Fala, mãe, eu estou preocupada de ficar cantando em certas igrejas. Estou preocupada que tem igreja que a gente chega para cantar, um próprio centro de macumba. Estou preocupada de ir nas igrejas. E a Nara Keller estava me falando, pastora, a coisa está tão esquisita, que um dia me ligaram falando, olha Nara, quero que você venha cantar na minha igreja. Eu sou a fulana de tal, a pastora fulana de tal. Aí ela passou despercebida e ela marcou de cantar naquela igreja. Aí diz ela que deu um tique assim, falou assim, gente, mas essa pastora, ela é auxiliar do pastor fulano, que é muito meu amigo, vou ligar para ele, que eu não estou entendendo se a festa é lá, onde que é essa festa. Diz ela que ligou para o pastor e falou, pastor, a pastora fulana é da igreja do senhor, não é? Da minha igreja. Foi porque ela me ligou para me cantar numa igreja, mas não é o endereço do senhor. O que aconteceu? Tem tão pouco tempo que eu fui aí. Disse, pois eu estou com depressão, porque ela saiu levando metade da igreja. Sabe qual que é? O mesmo projeto de Satanás. A terça parte que Satanás arrastou do céu, que são os demônios hoje. A terça parte que sai da igreja. Olha, porque, sabe por quê? Porque acha que vai ser mais fácil na igreja do pastor rebelado. Porque o pastor rebelado, ele quer fazer diferente. Ele quer abrir as portas para os rebeldes. E ali ele estava ali arrasado. Metade da igreja dele tinha ido junto com essa pastora. E ela virou e ligou de novo para a pastora e disse, pastora, a senhora me perdoa, mas eu não vou cantar na sua igreja. Eu não posso compactuar com o que você fez com meu amigo pastor. Aquele pastor é meu amigo. Eu não compactuo com isso. E ela não foi naquela igreja cantar. E hoje o que mais tem acontecido, sem você saber, às vezes a pessoa até pensa, igual a Flávia falou, mãe, eu vou numa igreja rebelde dessa. O pastor até pensa que eu estou sabendo e estou ainda dando crédito a isso. A Flávia não está querendo cantar mais nas igrejas, só igreja conhecida. Porque o negócio está esquisito, tanto de rebelde. Um dia o camarada está sentado na sua igreja, outro dia já é pastor auxiliar, ainda posta na internet, pastor fulano de tal. Vem cá, ô meu filho, vem cá, por favor. Vem cá, me fala aqui, você é pastor? Como? Você fala comigo, que pastor que você é? Que pastor que você é? Pastor, primeiro, ele tem que estar debaixo da bênção. Membros, tem que estar debaixo da bênção. Para você sair de uma igreja, não é sair de um pasto, não. Você está saindo do lugar onde você está sendo tratado e abençoado. Para você sair de uma igreja, você tem que procurar o pastor e falar, pastor, estou saindo da igreja. Pastor não pode segurar, pastor não segura. Olha, ele pode até tentar, se ele for um pouco mais ciumento, ou se ele for mais assim, olha, ele pode até tentar segurar, mas ele não consegue. Você pode ir, mas vai com a bênção.
Mas é um bando de rebelde abrindo porta de igreja, e aqueles que querem crescer rápido vai atrás, e a porta fecha com pouco tempo, porque está sobre maldição, e as pessoas que estão dentro dela estão amaldiçoadas, e elas nem sabem. Muitas vezes elas nem sabem. Um pastor estava contando o que aconteceu com um membro da igreja dele. Ele saiu dizendo: pastor, o senhor não manda em mim, eu faço o que eu quero. Saiu, foi para outra igreja, no instantinho arrumou um palco para ele, porque não pode ser um altar. Arrumou um palco para ele pregar. E quando ele chegou ali, ele adoeceu de uma doença terrível, mas de uma doença terrível, e foi secando. E um dia Deus usou uma pessoa para ir no hospital falar com ele: volta lá, pede perdão ao seu pastor. E ele não podia sair daquela cama, ele não tinha condição de sair daquela cama. E Deus começou a falar com ele: o espírito da feitiçaria está sobre a sua vida, o feitiço. E ele então, ele manda chamar aquele pastor. E aquele pastor foi lá. E eles conversaram, se perdoaram. E aquele homem começou a melhorar, e voltou para o seu lugar. Cuidado. Por isso que eu insisto: leia a Bíblia, lê a palavra de Deus. Não fica com essa bobagem: meu amigo abriu uma igreja. Meu amigo, vem cá, pergunta cá, como é que saiu? Como é que foi que abriu essa igreja? Olha, a Flávia agora começou, a hora que ela chega mais cedo no culto, ela pergunta: pastor, como é que foi a obra? Como é que está começando essa obra? Como é que começou? Como é que foi que fundou? Para saber que tipo de igreja que ela está. Porque na maioria das vezes não tem fundamento nenhum. É aquela que o vento vem, ó, cai. E a palavra do Senhor fala sobre feitiço, idolatria. E a idolatria não é só imagem, não. Tem muita gente que por causa de jogo não vem na igreja, não vem em culto. Idolatria com time esse que não te dá nada, talvez só te tire o tempo, dinheiro, e uma máfia muito grande que fica ali rodando. Hoje eu já sabia que ia dar um a um. Domingo que vem tem outro. Entra mais. A máfia miserável. Confusão. E tem gente perdendo o culto. E muitas vezes. E olha, cuidado. Jesus volta, a pessoa está impregnada na idolatria do time. Tem igreja que o ministro do louvor só sobe com a camisa de time. Aqui está repreendida essa maldição. Pode ser do galo, pode ser da raposa, pode ser do tucano, do urubu. Seja qual for. Olha, você veste. Olha, para mim não vestia nem no culto. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para adorar Jesus. A honra, a glória, o louvor, a adoração é de Jesus. Não tenho nada contra se você comprou a camisa lá e veste lá no jogo, veste lá, pode vestir, tem problema. Mas eu vou para casa do Senhor, vou adorar Jesus. É chata mesmo. Ó. E diz aqui, ó. A Flávia foi almoçar hoje na casa de uns irmãos. Aí os irmãos viram para ela e falaram assim: ô pastora Flávia, a sua mãe fala na lata, né? Sua mãe fala na lata. E não deu para mim no almoço. E ele falou: sua mãe fala na lata. Não, eu prego a palavra. Está aqui, ó. Aqui, ó. A idolatria. Casais que chegam na igreja. Vou ter que falar. Eu estava precisando de uma oportunidade de falar isso, achei. Idolatria. Casal de namorado chega na igreja, Francisco. Atravessa. E deita. Beijo. Não. E dá beijinho.
Não selim, pô. Selim. Francisco está duro. Está Está resistente. É selim, pô. Essa resistência tem que acabar. E aquilo ali, se deixar, deita no colo, senta no colo um do outro. Não tem problema nenhum você ser carinhoso. Mas você veio para adorar Jesus. Adorar Jesus não adora, mas é uma beijação, uma confusão. Estou tudo aqui, estou vendo, está agarrando, está esfregando dentro da igreja. Como é que é? Como é que é? Esse pastor está cheio de graça. Mas na verdade, mas é mesmo. Você luta com os casados para sentar juntos os dois na mesma cadeira. O casado, meu filho, senta perto da esposa, né, perto dos filhos. A luta. Mas o casal de namorado, que a fila anda e anda com a facilidade. Um dia tinha um casal de namorado aqui na igreja, me chamou para fazer o noivado. Aí eu não gosto de fazer noivado, não me chama fazer noivado não. Aí, outra semana, eu vi o moço, ainda passei uma vergonha. Eu cheguei e vi ele assim, falei assim, e a sua namorada? Ele está de mão dar com o outro? Falei, aí ficou todo sem graça. Eu falei, nossa, Deus do céu. Não vou nem perguntar mais, não. É terrível. É terrível, sabe por quê? Uma idolatria. Está idolatrando, quer dizer, colocando em primeiro lugar aquilo. E a palavra do Senhor diz, olha, feitiçaria, idolatria, fruto da carne leva para o inferno. Aqui diz assim, ó, porfia, ciúme. Olha, tem casal que está dentro da igreja, mas em casa as panelas voam. Copo não tem asa mais, panela não tem cabo. Está uma coisa assim, ó, frenética. É um ciúme do pastor, ciúme da pastora, ciúme. Eu lembro de uma mulher aqui na igreja que tirou o marido dela da nossa igreja. Ele amava a nossa igreja, custou a converter. Eu lembro que a gente orava para esse homem, orava, até um dia esse homem converte. Foi uma bênção na igreja, o homem estava pau para toda a obra. A mulher tirou ele da igreja. De ciúme das moças da igreja. Tirou. Olha, esse ciúme, porque deu a mão, o pastor mandou dar a mão. Tem hora que eu tenho até medo, quando manda dar a mão, eu fico com medo, porque às vezes tem um ciumento aí. Um ciumento não pode dar a mão. Tudo é maldade. Tudo está com maldade na cabeça. É o fulano que está olhando para ciclano, é o ciclano que está olhando para fulana. Fruto da carne, você entendeu? Que diz aqui, ó, fruto da carne. As iras, gente irada. Tem hora que você olha para a pessoa assim, parece que ela está endemoniada. Você olha para cada pessoa assim, ela quer briga com você. Ela quer te peitar. Iras, discórdias, dissensões, facções é aquele time que gosta de juntar bolinho para falar, nossa, você viu a pastora hoje, você viu o que ela fez? Aí o outro vira e fala assim, coitado do fulano, ela fez isso com você. Facção que gosta de juntar bolinho e falar assim, mesmo? É mesmo? Se eu fosse você, não voltava aqui mais. Facção, espírito satânico que vem sobre a pessoa e faz com que a pessoa faça a mesma rebelião que foi feita no céu através de Satanás. Aqui a palavra fala, olha, discórdia, facções, inveja. Nosso Deus. Eu quando antes de ser dessa igreja, quando eu me converti, eu logo entrosei na obra, eu sempre gostei de trabalhar na obra, eu trabalhava tudo, eu estava no meio, envolvida. E um dia pastor Gerão fez um elogio, e pastor Gerão quando chega a fazer um elogio, você até começa a orar. E aí ele fez um elogio para mim e para Francisco, como casal, porque eu já era presidente de mulheres,
E enquanto eu fazia o culto de mulheres, Francisco ficava no carro com meus 2 meninos, a Flavinha e o Vinícius, pequenininho. E ele vinha, ele olhava a igreja e via o Francisco lá fora no carro. E ele fez um elogio para nós 2. Meu filho, eu era diaconisa nessa época. E eu ficava naquela porta de entrada da escada assim, eu ficava naquela primeira porta lá em cima. Pastor Jerônimo gostava que eu ficasse ali, porque eu entendia até o que ele pensava. E ele então fez um elogio. Deixa eu te falar uma coisa. Esse braço meu aqui, ó, endureceu. E eu fui para o banheiro, uma dor que me deu no braço. E eu fui para o banheiro. Quando eu cheguei lá no banheiro, tinha uma mulher, também líder da igreja. E ela disse assim para mim, ela está lá até hoje, é uma amiga que eu tenho. Ela disse assim para mim assim, nossa, que marido. O braço doeu foi mais. Falei, identifiquei o demônio. Identifiquei de onde veio. Eu sei que Francisco estava lá em cima, eu fui lá em cima e falei assim, Francisco, vou entrar em oração e repreender a inveja. Na hora que nós repreendemos a inveja, o braço melhorou. E eu falei, vamos vigiar. A inveja pode fazer um elogio. Você quer fazer um elogio para o irmão, você não pode não. Você quer contar uma benção, você não pode também não. Você conta a benção, guria mesmo, você está com as pernas quebradas, você está com o oi virado, você está com a peruca caída. Até os trem viram um rebuliço na vida da pessoa. A pessoa fala assim, pastor, eu tô querendo contar uma benção, mas eu estou até com medo. A irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu não posso contar esse testemunho não, senão começa o dia a pedir dinheiro emprestado. Falei, gente, mas que danação é essa? Até os testemunhos somem da igreja. Se eu contar esse testemunho, pastor, tem uma irmã que vem aqui, diz ela que ela entrega o dízimo dela, é semanal. Coitada, um dia ela chegou perto de mim e falou assim, pastor, eu não aguento mais, uma irmã que tem aqui na igreja, é muito conhecida. Eu não aguento mais a irmã chegar perto de mim e falar assim, nossa, mas você dá dízimo toda vez? Diz, irmão, o que você tem com isso? Diz ela que já está com vergonha, já está chegando com o dízimo pronto assim, na bolsa assim. Zé que não está fazendo aqui mais nada, pegou os envelopes, levou e está fazendo em casa, já chegando só para julgar aqui dentro, para ver se a irmã não vê. Que coisa! A outra irmã falou comigo, pastor, ela estava passando uma luta, disse, eu vou mandar fulano aí na sua casa, não manda não. Falei, mas o que é isso? Ela falou, pastor, não aguenta aquela mulher, toda vez que eu chego na igreja, aquela mulher tem que falar da minha roupa. Falei, gente, mas o trem está difícil mesmo. Vamos expulsar os demônios. E é por isso que a igreja de libertação, que o negócio é feio mesmo. E aqui está dizendo, olha, a glutona, a bebedice. Aí uns crentes dizem assim, olha, beber pode, pastor, só não pode embriagar. Uhum. Beber pode, pastor. Uhum. Eu já bebi, com toda a santidade, eu já bebi. Me pergunta se eu sentava para tomar um copo de cerveja. Não, eu bebia as garrafas de cerveja. Me pergunta se alguém chega no boteco e pede um copo de cerveja. Você me dá um copo de cerveja? É assim que acontece? Não. A pessoa começa tomando uma garrafa, começa tomando tal, a ponto de que quando eu me casei, eu ganhei uma caixa de Skol e lata. Enquanto eu arrumava a cozinha, eu ia chapando elas. Instantinho a caixa acabou, eu queria outra. Graças a Deus, Jesus entrou. Porque senão hoje eu era uma cachaceira. Ninguém fica. Olha, você quer uma libertação? Começa a tomar refrigerante. Ou suco. Eu estou já mais elevada, eu estou só no suco. Quando ele está mais elevado, e suco você não consegue tomar muito. Por isso que a pessoa emagrece, por isso que a pessoa fica, né? Uma coisa, você vai no churrasco, lá no finzinho do churrasco, você fala, vou tomar um copo de suco. Você não tem coragem de ficar tomando um suco. Mas quando você encalacra numa Coca-Cola, quando você encalacra numa cerveja, porque eu tenho a Coca-Cola do mesmo nível da bebida alcoólica. Porque ela é viciante também. E a Bíblia diz, olha, os beberrão não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Hoje está bebendo socialmente. Amanhã
Me pergunta se ele para o social dele. Não, não para. Não para. E tem pessoas que elas continuam a mesma vida, mesmo diante da presença do Senhor. E aqui ainda diz aqui, olha, a glutonaria é um dos pecados mais camuflados que existe. Porque a pessoa nunca acha que é pecado. E ainda ri quando a pessoa vira e fala assim, crente não bebe não, né? Mas come. Já viu esse ditado? Crente não bebe, mas come. Glutonaria, glutão. Sabe por que o glutão não dá conta de vir no culto à noite? Porque o glutão, ele comeu tanto no almoço, que ele esculachou no sofá, e ele ronca que até o teto sai do lugar, ó. E aquilo dá uma lombeira, que a pessoa pensa assim, na igreja, não aguenta não. Aquilo impregna na pessoa uma dor de cabeça, que a pessoa fala assim, não vou na igreja não, por causa da dor de cabeça, não vai na igreja porque é glutão. O glutão, ele senta, olha, por que o glutão não vai para o céu? Porque o glutão não prega o evangelho, ele não dá conta de pregar o evangelho. Porque se ele está na empresa, na hora de comer, ele come tanto que não tem tempo de pregar. O glutão, quando acaba o culto, ele vai correndo para casa, porque está com fome, ele come tanto, que o resto da tarde ali, ele emenda com a noite, chega no outro dia. Ele não consegue, se ele não vier de manhã, de noite, ele não vem mesmo não. O glutão, ele tem um desânimo, que para pregar a palavra, quem é ele para pregar a palavra de Deus? Porque ele já vai pregando, já vai dormindo, ele já vai entregando os pontos. A glutonaria não entra no céu. Eu não estou falando de alguém. A Bíblia fala assim em Provérbios, olha, quando achastes o mel, come só o que te basta. Eu não sei o que basta para você. Eu não sei, talvez o que basta para você é um pratinho e meio, né? O que basta para você. Mas se você está comendo para ter que tomar engove que fala? Se você está tomando sal de fruta, se você está tomando sorrisal, se você está tomando bicarbonato, se você está tomando, depois de tudo você fala assim, ó, eu acho que foi a carne. E você foi lá daquele boteco e pegou uma soda, uma água tônica. E prepara o boldo. E você alosna. Se você é desse tipo, você já pode saber que seu pé, metade dele já está na porta do inferno. Coisas semelhantes a essa não herdarão o reino de Deus. Está escrito aqui, ó. Coisas iguais a essa. Por quê? Porque é um suicídio quem come demais. É um suicídio. A pessoa vai comendo até chegar na morte. Porque o que a pessoa vai fazer um check-up da pressão alta? Quando vai ver, o que foi? Está com peso elevado. Quando está a glicose alta. Quando a pessoa está com o colesterol alto, a triglicérides, e a pessoa vai ver onde é que vem o fundo deste problema. A alimentação, a comida. A comida. E por isso que a Bíblia diz, suicídio não tem salvação. A glutonaria também não tem. Cuidado, os glutões que batem no peito e comem, eu como mesmo, tem saúde. Mentira. Come demais, tem saúde não. Não tem saúde quem come demais. E o que é mais? É escravo da comida. A luta que nós estamos passando por Érico parar de comer. Quantos anos de oração? Porque é libertação. E eu não falo isso rindo não, estou falando com toda a responsabilidade que estou vendo. Me ajuda até em oração por isso. Porque a pessoa ela tem que acordar. É como a cachaça. Se você acorda antes que venha uma doença que não tem mais jeito. Glutonaria leva a pessoa para o inferno. Mas a Bíblia diz que uma árvore boa, meu pé de mexerica, pencado de fruto. Olha o que diz aqui, mas o fruto do Espírito é, versículo 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos falar todos juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia, glória a Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. E é nesses frutos é que nós ganhamos alma, é que nós sentamos na igreja com vontade de aprender a palavra, de viver a palavra. Os frutos se conhece a árvore. E nessa noite nós vamos nos preparar para tomar a ceia do Senhor. E nós vamos falar com Deus, pedir perdão. Nós vamos pedir perdão por muitas obras da carne que tem vindo sobre a igreja. A igreja que o diabo quer de todo jeito igualar com o mundo. A igreja que o diabo quer de todo jeito fazer com que as pessoas sejam iguais. Não somos iguais. A Bíblia diz que Deus faz separação entre o justo e o injusto, entre o joio e o trigo, entre cauda e cabeça. Deus faz separação. Fique de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Nós vamos fazer esta oração. Nós vamos pedir a Deus perdão. Cada um olhando para si próprio. É muito fácil olhar para os outros, mas Deus quer que a gente olhe hoje para dentro de nós e ver realmente o que está errado em nossas vidas. O que é fruto da carne? E buscarmos os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que faz com que nós tenhamos vida e que possamos ser santificados e possamos morar no céu. Abre a sua boca e comece a falar: Deus, me perdoa por tanta coisa que já passou na minha cabeça, por tanta coisa que eu já fiz. Estava errado e eu não sabia. Mas hoje eu quero mudar. Quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Amado Deus e Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, é no Senhor que nós encontramos transformação. É no Senhor que encontramos vida, Pai. A paz, o amor. Senhor, em nome de Jesus, o velho homem às vezes quer ressuscitar, meu Pai. Mas eu quero nesta noite, Pai, dar uma paulada nesse velho homem, para que a nova criatura venha, ó Deus amado, ter oportunidade de fazer tudo diferente, de deixar os frutos da carne e viver o fruto do Espírito. Pai, quando o Senhor olhar para o templo, ó Deus amado, da restauração, o Senhor vai achar homens e mulheres que querem mudança, que querem diferença, que querem ser santo como santo é o nosso Pai. Queremos ser a semelhança do Senhor, meu Pai. Queremos que o Senhor nos olhe e nos veja, ó Deus amado, como filhos, como servos, como amigos. Ó Senhor, em nome de Jesus, lava-nos, ó Pai. A tua palavra diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vos pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Pai, que o Senhor venha nesta noite advogar a nossa causa. Senhor, que o Senhor venha nos lavar, nos purificar.